Olá, amigos! Damos as boas-vindas mais uma vez ao nosso curso de autoconhecimento, nosso curso online de primeira Câmara. Aqui hoje estamos na lição número 14 da Câmara Básica, como você já sabe, e está fazendo essa sequência de estudos. Vamos então inicialmente ver o nosso programa para hoje, nossos conteúdos. Primeiramente, uma recapitulação da lição 13, Evolução, Involução e Revolução. Logo vamos entrar no raio da morte, falando sobre as leis da criação, né? São mais leis da criação que nós vamos ver hoje. O que é a morte, o processo em si da morte, os corpos existenciais do ser, através dos quais a essência e o ego se expressam, o processo da morte em si, que é o principal do tema de hoje, o que acontece, como acontece, os três juízos, que é o processo de julgamento da essência, e os destinos, a partir desse julgamento, os possíveis destinos, para onde ela vai, o que acontece, e então a conclusão de todo esse estudo, de todo esse processo. Aí, nossa prática são os três fatores da revolução da consciência, a prática que permite, né, o desenvolvimento da pessoa de acordo com esses assuntos estudados, e prática exercício é um relaxamento e uma reflexão que nós vamos fazer de forma guiada. Bem, então de início, relembrando o nosso tema evolução, involução e revolução, nós vimos lá que são leis mecânicas da natureza, são leis automáticas, a evolução não aperfeiçoa ninguém. A evolução leva a gente por um processo automático, impossível de frear, de impedir, até chegar num ponto em que entra a irmã gêmea, a involução. E a evolução nos entrega para a involução e a gente começa a descender da mesma maneira que subiu. E então nós vimos que simplesmente o tempo, simplesmente as leis da natureza não vão nos levar a perfeição, a autorrealização, a felicidade suprema, etc. Né? É necessário, segundo a Gnose nos ensina, um trabalho sobre si mesmo, um autoaperfeiçoamento. Em outros termos, a natureza não nos aperfeiçoa, senão que a consciência, a essência dentro de cada um de nós é quem pode se aperfeiçoar se assim quiser, pode ativar aquele potencial adormecido, aquele potencial da essência, pode aproveitar todos esses atributos divinos que nós temos dentro, né? E poder colocar isso em prática ou não, ou pode deixar isso se perder como muitas sementes que não brotam, né? Não nascem na natureza. Então isso depende de um trabalho, e esse trabalho é a revolução. É quando a gente decide não apenas ser levado pela natureza como uma parte da natureza, mas a gente decide sim se individualizar, se independizar e então despertar a consciência para poder guiar a nossa vida com a luz, a lucidez do nosso próprio ser, da nossa consciência, da nossa essência, da nossa alma, né? Todos são partes do ser. Bem, então isso vimos na evolução, involução e revolução. E caso a gente não faça, né, a revolução, o que acontece com a essência que não faz? Ela entra num processo de involução para que a natureza depure o ego que ela criou e possa limpá-la, né, purificá-la, para ela novamente começar um novo ciclo. Então, esse é o tema. Se por alguma razão você não assistiu, assista essa aula. Muito bem, então vamos nos dedicar agora ao estudo do raio da morte. Vamos falar inicialmente de mais algumas leis. Tudo isso que nós estamos estudando nesse bloco de estudos da metafísica, como já introduzimos na lição passada, remete a leis da natureza. São leis da criação, tanto do físico quanto das dimensões superiores. Isso nós tínhamos dito, introduzido, né? Então hoje vamos trazer mais algumas leis que explicam
o processo, o funcionalismo da morte, como é que acontece, o que é a morte, né? Como é que acontece isso nos nossos corpos, no físico e nas demais dimensões da natureza, para onde a gente vai, o que, que fica, o que, que vai, etc. Então, o que é a morte, né? Falar da morte não é uma coisa tão simples, não é uma coisa tão agradável. Muitas vezes nós evitamos na nossa sociedade esse tipo de assunto. Tem gente que fala, para que falar de morte? Vamos falar de coisa boa, né? Normal escutar isso. Mas, segundo os sábios, os filósofos da história nos ensinaram, como por exemplo Sócrates, como por exemplo Platão, e nos ensina Samael Aun Weor na Gnosis, a morte está intimamente relacionada, conectada com o que é a vida. Compreender a morte é compreender a vida. Compreender a vida é também compreender a morte, de tal maneira que, se nós não compreendemos a morte, também não compreendemos a vida. E se não compreendemos a vida, fica difícil de poder aproveitar a vida e ter um triunfo na vida como a gente gostaria. Nós precisamos compreender a vida, como ela funciona, para poder extrair o melhor da nossa vida, certo? E então nós precisamos também compreender o processo da morte. Se a gente vivesse totalmente a nossa vida ignorando que a morte existe, como se ela não existisse, ou como se ela fosse um erro, como se ela fosse um acidente que nunca deveria acontecer, a gente estaria extremamente despreparado, né, para a morte. E quando ela aparecesse, a gente poderia desmoronar completamente, psicologicamente, ou, né, perder aquilo que a gente construiu, a gente estaria dedicando os nossos esforços, a nossa vida, a algo que não é o eterno, né? Estaríamos dedicando a nossa vida a simplesmente a pessoa humana e de repente chega naquela hora, a pessoa humana vai ficar, então a gente correria o risco de perder tudo. Enquanto que, se a gente compreende o processo da vida e a morte e compreende o que é eterno, que nesse caso da gnose é a essência, né, a gente poderia extrair um melhor resultado da vida, investir naquilo que vai perdurar, investir na essência e não criar expectativas em função de algo que é impossível. Por exemplo, imortalizar o corpo, assim, né? A gente continuar estendendo a nossa vida indefinidamente, né? A vida eterna é a vida da alma. Então, vamos colocar aqui algumas imagens que nos introduzem esse tema todo. Vejam ali. Interessante? Temos uma pessoa ali envelhecendo, né? E sendo recebida ali por um anjo da morte. E do outro lado, temos um anjo da vida, já dando a vida a um novo bebê, uma nova criatura. Então, mostrando a conexão que existe entre vida e morte, que elas estão muito relacionadas. No momento que está morrendo, já está iniciando um processo de um próximo nascimento. É engraçado porque na nossa sociedade a gente não costuma entender essas coisas como dois processos naturais, né? Parece que o nascimento é sempre uma boa notícia, é motivo de parabéns, felicitações, festa. E uma morte é sempre um motivo de lástima, então a gente tem dificuldade para lidar com a morte e não com o nascimento, né? A gente não trata os dois assim como duas partes de um mesmo processo. Nos diz Samael Aun Weor que em épocas antigas da humanidade nós tínhamos os sentidos superiores despertos, clarividência, clareaudiência, e podíamos perceber as dimensões superiores da natureza. Então o que acontecia? Uma pessoa da família morria, desencarnava, e os outros familiares viam ele saindo do corpo,
levantando e seguindo para fazer alguma coisa nas outras dimensões. O corpo ficou, está morto. Mas dava para perceber que aquilo não era um fim, aquilo não era uma tragédia, aquilo era o fim de uma etapa, mas não o fim total para aquele querido, aquele ente querido, né? Aquele parente. Eles sabiam que ele ia continuar a sua etapa, então era uma coisa muito natural. Mas nós, ao longo dos anos, do tempo, dos séculos, fomos perdendo as nossas capacidades e então, para nós, a morte se torna um mistério, a gente não sabe o que está lá do outro lado e por isso também dá medo, por isso temos muita preocupação e essa maneira de tratar com a morte, né, com certa dificuldade. Bem, ali temos também na nossa imagem os animais, mostrando um processo evolutivo dos animais e que viram humano depois ali, ó. Mas esse não era o objetivo. Nosso objetivo é ver a parte de cima mesmo, né, o velho que chega no final da vida e depois logo nasce de novo como um bebezinho. E esse santo 8, né, que tem um simbolismo da eternidade, né? O 8 é um número que representa o infinito e aí está então uma boa ilustração, né? Desse processo, dessas conexões entre as vidas. Vamos para uma outra imagem aqui que também consideramos bem interessante, ó. Mostra também como uma criança vai se desenvolvendo, vai chegando a outras etapas, é um adulto, lá, né, vai indo para trás lá, ó, e depois ele é lá um velho, ele morre, tem uma caveirinha lá atrás, e depois ele continua, ó, ele vai nascer de novo lá para trás, e tem muitas e muitas outras etapas, né? E tem um fiozinho que passa por dentro dele ali, a gente vai estudar sobre isso aí também hoje. Bem interessante, né? Bom, então vamos falar sobre o que há além da morte. Vamos falar sobre o processo da vida, da existência e quando ela termina, o que é que acontece. Para iniciar isso, nós vamos colocar aqui um diagrama que fala dos corpos existenciais do ser. A letra e o desenho ficou pequenininho ali, mas a gente deixa na tela grande aqui, acredito que você consegue ver. Temos então, na terceira dimensão, o corpo físico, certo? Nós vamos falar aqui dos corpos. Então, ali, corpo físico, por onde se expressa a nossa essência nesse mundo aqui. É o corpo das três dimensões, né? A altura, a largura e a profundidade. Essas são as três dimensões, tá bom. Aí tem também, na quarta dimensão, o corpo vital. Esse nós citamos em algum momento, vamos estudar em mais detalhes mais adiante, mas hoje também é em matéria de citação, né? Não é para estudar a fundo os corpos. O corpo vital é a vitalidade do corpo físico, ele é a bateria do corpo físico, ele é a energia do corpo físico, ele é o calor do corpo físico. Um corpo físico sem corpo vital é um corpo morto, ele é um cadáver, ele é frio, ele não tem energia, ele não tem eletricidade. Então, se você pensar em toda essa parte energética que está aqui no nosso corpo, esse é o corpo vital de quarta dimensão. A quarta dimensão é o tempo. Isso também a gente vai estudar mais adiante. Depois disso, nós temos, ainda falando da quarta dimensão, a personalidade. E alguém de vocês pode perguntar, mas a personalidade é um corpo? Boa pergunta. A personalidade não é um corpo. A gente estudou, a personalidade é um veículo de expressão. Formado por quê? Se você lembra, hábitos, costumes, tradições, critérios de uma sociedade que a gente aprendeu do 0 aos 7 anos. Certo? A personalidade é um conjunto de hábitos da sociedade e foi formada do 0 ao 7. Mas ela é, energeticamente falando, um veículo que expressa a essência ou o ego. A gente falou agora há pouco que o físico expressa a essência ou o ego, aqui no mundo físico.
E a personalidade expressa a essência ou o ego. Na verdade, todos os corpos expressam a essência ou o ego, né? Eles são veículos da essência ou do ego. E a personalidade, como a gente estudou, os bons hábitos levam à expressão da essência, os maus hábitos, os maus costumes, os maus conceitos levam à expressão do ego. Então, é um veículo de expressão, por isso aqui a gente coloca didaticamente como se fosse um corpo. Mas entenda, não é um corpo, é um veículo, tá? Mas ele se expressa assim, como se fosse um corpo. Tá bom. Agora, na quinta dimensão, que já é a eternidade, além do tempo, lá não tem tempo. Sei que isso é difícil de conceber, mas não se preocupe agora com isso. Vamos estudar o que temos para estudar. Depois a gente quebra a cabeça com o que é a eternidade. Mas está mais além do tempo. Quinta dimensão, mundo astral, mundo dos sonhos, mundo onde a gente tem os nossos sonhos à noite. Todos nós vamos toda noite. Nem sempre a gente lembra, mas é muito natural para nós frequentar o mundo astral. E aqui mesmo, né, nesse exato momento, nós, quando temos sentimentos, desejos, emoções, dizem respeito ao mundo astral. Assim também é o mundo mental, na mesma quinta dimensão, em uma seção superior, é o que processa os nossos pensamentos, o mundo da mente, né, que a gente aqui agora também percebe a sua realidade. Então, esses corpos são os principais que a gente vai estudar hoje. Mais para cima estaria o corpo causal, que você já ouviu falar, é o corpo da alma. E mais acima tem o corpo da alma divina, o corpo do ser, sim. Mas aqui, nesse momento, nos interessa esses, porque são didaticamente os que mais nos ajudam a entender o processo da morte. Então, de modo geral, são os nossos corpos que vão dar expressão à essência ou ao ego, né? Essa questão de dar expressão, imagina bem simples mesmo, como se fosse dirigir um carro. Todo carro tem alguém que dirige. Todo corpo tem alguém que dirige, né? O corpo, ele é dirigido pela essência ou pelo ego, tá? Então, agora vamos colocar um conceito aqui importante, que é o Antakarana, também chamado de cordão de prata. Veja essa imagem aí, ó. É algo que conecta os diferentes corpos. E agora no nosso desenho você vai ver. Olha ali. Percebe que apareceu um fiozinho ligando todos os corpos? Antakarana ou cordão de prata. O que ele faz? Ele liga o corpo físico aos corpos internos. É importante você acostumar com essa expressão. A gente fala corpos internos, nos referindo aos corpos das dimensões superiores, chama de interno mesmo, tá? Então, corpos astral, mental, corpo vital são corpos internos, ou corpos superiores, como quiser, mas internos é o termo que a gente mais usa. Então, o cordão de prata vai servir para ligar ali o físico, ó, até os outros corpos, tá? Então, tá conectadinho. Esse fio estica, né? A gente na noite, no nosso sonho, a gente pode viajar, sair, voltar. Esse fio aí, ele aguenta, ele não arrebenta assim, né? Então, agora, creio que está bem claro. Olha ali, ó, a essência e o ego. E nós vamos utilizar um exemplo de uma pessoa, imaginar uma historinha aqui, para a gente poder ver o processo de vida e morte. Tá? Olha lá embaixo, ó, a gente colocou um nome ali, Zezinho, tá? Vamos imaginar que esse nosso colega aí, o nosso bonequinho da história, que aqui ele né, ele tem o seu físico, o seu vital, ele tem a personalidade que ele formou do 0 ao 7, ele tem o seu astral, ele tem o seu mental, e ele tem lá em cima a essência e o ego, que se expressam através desses corpos. Mais para cima disso, claro, tem a alma dele, tem o ser dele, mas vamos nos enfocar aqui, né? Então, o que vai acontecer? O Zezinho está vivendo a sua vida, formou sua personalidade, tudo tranquilo, o tempo vai passando, essas linhas amarelas aí, ó, que você vê, é como uma linha do tempo. Vamos imaginar que passou muita coisa na vida, teve muitos triunfos, muitos eventos, teve ganhos, teve derrotas, teve alegrias, teve tristezas, teve de tudo na vida, como é normal de cada um.
Até que chega num momento, Zezinho tá velho já, e chega o momento da morte do Zezinho. O que acontece? Qual que é o processo? Olha lá, é o nome da nossa conferência. O raio da morte. Ele vai receber um raio. Porque é a lei divina, são os anjos, arcanjos, são hierarquias que existem, muitas, que vão atuar colocando esse raio. Na verdade, nesse caso, são os anjos da morte que vão colocar, vão jogar esse raio em cima do corpo, e o corpo não suporta. O corpo, como ensina Samael, suporta uma série de tipos de energias, mas é esse tipo, que é o raio da morte, o corpo não aguenta, então ele cai morto, tá? E aí o que aconteceu? Olha lá, no nosso desenho, o raio da morte chegou lá, o raiozinho, e pegou o Zezinho, né? Pegou desde lá de cima, porque na verdade esses corpos estão todos conectados, né? Eles estão compenetrados, sem se confundir. Cada um na sua região, mas eles estão interconectados, assim. E aí, os anjos da morte vêm e colocam ali o raio, porque chegou a hora dele. Tava na hora. Tem um porquê, né? Não foi do nada. Isso cada um tem, né, o seu destino, e tem processos aí que a lei divina vai acompanhando e vai guiando. Claro que temos também o nosso livre-arbítrio, mas chega uma hora que terminou. Às vezes, porque a gente também não se cuidou, a gente acabou com os nossas reservas vitais, ou a gente adquiriu uma doença, etc. Existem N formas, né? Mas queremos dizer que chega um momento que era aquele momento, e os anjos da morte estão cuidando disso para que se dê na hora certa, no momento certo, e aí ele vai receber essa descarga violenta, elétrica. Tá, aí já colocamos a cruzinha ali no corpo físico, porque esse corpo físico morreu. E aí já vamos falar dos outros corpos, vamos falar do que acontece em seguida. Agora vem o seguinte, já ouviu falar dos 3 dias e meio? Diz Samael Weor que nos tempos antigos os velórios demoravam ou levavam 3 dias e meio, porque esse é o período que ainda está sendo definido o processo daquela essência. Não deveria ser enterrada antes disso. Então existem 3 dias e meio, é um tempo, e que ali nesse momento vai ser feito o julgamento, todo o processo de finalização da vida dele. Isso é uma lei também da natureza, isso foi parte da criação. Tanto é que existem casos de pessoas que foram enterradas logo depois, e que depois se escutou movimentos, e lá o pessoal abriu e o fulano estava vivo. Ou ele voltou à vida depois de um dia, depois de 2 dias. Existem, né, relatos disso aí. É lógico que também as divindades não são cegas, né? E sabem que hoje em dia, com os costumes que a gente tem, não adiantaria ficar mandando de volta, né? Dentro dos 3 dias e meio, ele ficar morto por 2 dias e mandar de volta, sendo que ele não vai ter chance ali de sair, porque ele já está enterrado, lógico. Então isso aí, as divindades sabem o que fazem, mas é uma lei da natureza que entre os 3 dias e meio deveria se esperar para poder enterrá-lo ou cremá-lo, ou qualquer que seja ali a tradição de dar um encaminhamento aí no corpo físico, né? Tudo bem, então estamos nesse período ali, Zezinho está no período dos 3 dias e meio, e é o período que vai acontecer o julgamento. Isso é importante agora. Aí nós temos o julgamento. Vamos falar sobre os 3 juízos. Acontecem 3 níveis de juízo. Olha ali a cena. Aquela pessoa de branco é a essência. Quem é julgado? É a essência. A essência responde pelo que ela fez e o ego dela fez, né? Ela é responsável pelo seu ego. E aí, aquela hierarquia ali é um oficial, né? Que é o senhor Anubis, cara de chacal. Ele é um juiz da justiça divina. Aí está simbolizado no Egito, né? Dessa maneira.
e lá em cima estão os demais juízes, porque é um tribunal da justiça divina, e ele leva a essência até a balança, onde tem ali também uma leitura de um livrinho, onde vai ser lido e dito, né, o que ela fez, como é que está a balança da vida dela, como foi essa vida dela. Aí veja lá que tem ali o simbolismo, né, de que tem um coração do lado da balança e uma pena do outro lado da balança. Isso é um símbolo de que o coração dele tem que ser mais leve que uma pena, que uma pluma. Ele tem que ser muito puro, sem ódio, sem rancores, sem ressentimento, sem inveja, sem ciúme, sem etc. E isso faria dele uma pessoa com o coração muito leve, certo? Então, aí vai ser pesado e vai ser dado um destino a ele. E é isso que nós vamos aqui falar um pouquinho dos 3 juízos. Esses 3 juízos têm a ver com as dimensões. Acontece que quando termina a vida daquela pessoa, nesse momento aqui o nosso personagem da história é o Zezinho, a essência dele tem que revisar toda a sua vida, de trás para frente, de forma retrospectiva, como você já sabe, porque nós fizemos exercícios retrospectivos, né? Do final para o começo. Então, vai ser um processo, a partir da hora que aconteceu a morte, a essência dele vai ver a sua vida toda passar como se fosse um filme. E de certo modo ele relembrando e sentindo as coisas que aconteceram. E isso vai se dar primeiro no mundo causal, no mundo da alma, no mundo eletrônico. E nos explica Samael que o tempo aí é muito diferente, ele é muito curto. Quer dizer que nós poderíamos ver a vida toda passar em questão de minutos, segundos. E a consciência capta, porque é uma realidade desse mundo eletrônico, dessa dimensão. Então ele vai ver a vida passar muito rápido, do começo, quer dizer, do fim para o começo. Então aquilo já dá um choque na consciência dele, porque tem muitas coisas que ele nem lembrava e que agora no julgamento vão ser pesadas. Ele precisa lembrar, a essência precisa lembrar para ela poder estar ciente do que está sendo julgado. Aí vai repetir o segundo juízo. Na verdade, os 3 juízos que nós estamos falando são retrospectivas da vida, né? Ainda não é o julgamento, mas é como se fosse um autojuízo. A própria consciência está observando tudo que fez, entende? Por isso que se chama juízo. Vai acontecer de novo no mundo mental, mundo molecular da 5ª dimensão. O causal era da 6ª, né? Então vai ter de novo essa retrospectiva, vai ver a vida toda passar e já de uma maneira mais lenta. Já pode levar horas, pode levar mais tempo, né? Não é tanto uma questão assim de segundos ou minutos, mas vai vir a mesma coisa com as características do mundo mental, que tem suas formas. E isso inclusive tem pessoas que chegam próximo da morte, né, experiências de quase morte, que narram, que dizem que viram a vida passar em segundos e depois ele voltou. Então veja, essa pessoa teve uma segunda chance. Ele morreu por um pouquinho e voltou. Tem gente que ficou morto por horas e voltou. E dizem que já começou esse processo. Mesmo ele voltando, ele teve, sei lá, o primeiro juízo, por exemplo, do mundo causal. E aí, por alguma razão, a lei determinou que ele deve voltar. Pode ser. Daí ele não morre. Ficou um dia morto lá e voltou. Tem muitos casos assim na Índia, eles têm documentários sobre isso, como eles estudam a reencarnação, né? Então existem estudos sobre isso, que com casos científicos, né? Casos estudados em hospitais, etc. Então, foi feito um primeiro juízo, primeira retrospectiva no causal, segunda retrospectiva no mental, e agora a terceira no astral, que é mais lenta, que daí já tem mais a ver com o sentir de tudo aquilo.
também na quinta dimensão, mundo astral, até que essa essência vai então enfrentar o julgamento em si, com o tribunal. E ali vai ser pesados boas e más obras, a balança. Nesse simbolismo egípcio, as duas balanças têm o coração e a pena. Mas, no nosso exemplo aqui, que nós vamos colocar, nós não vamos utilizar coração e pena, porque temos uma maneira mais didática, uma maneira mais clara, que é colocar boas obras e más obras. Entende? Tudo que nós fizemos em prol da vida, em prol do amor, em prol da verdade, da justiça, da consciência, do próximo, boas obras. Tudo que nós fizemos em prol, digamos, do ódio, do egoísmo, da divisão, da agressividade, que matamos, que desequilibramos, que prejudicamos, más obras. Então, podemos também dizer obras da essência, obras do ego. Então, boas e más obras. Assim é fácil, é mais didático, porque aí você pode colocar boas obras, ó, tá bem pesado das boas obras, quer dizer, tem muitas obras aqui. Como se cada obra que você faz colocasse uma moedinha. Então, o prato das boas obras, super pesado. Beleza. Ou, no caso contrário, o prato das más obras, super pesado. Então nós vamos ter diferentes combinações dessa balança, né? Aí vamos dizer o que acontece com cada combinação, com cada resultado da balança. Veja lá. Se teve mais pesado o das boas obras, a essência recebe férias nos mundos superiores. Isso é uma coisa extraordinária, ensina Samael Aun Weor. Que a essência pode, nesse caso, tem o direito de se livrar do ego por um tempo, porque ela vai para a sexta dimensão, para os paraísos, lugares onde existem anjos, mestres, devas da natureza, seres perfeitos sem ego, existem comunidades, existem paraísos naturais também, com rios, com criaturas elementais. Quer dizer, um cenário maravilhoso, lugares paradisíacos de puro amor, compreensão, sabedoria, sem ego, sem problema, sem nenhum tipo de sofrimento. Com mestres sábios, onde a pessoa poderia estudar, aprender e se fortalecer. A pessoa, digo, mas é a essência. Então são férias dos sofrimentos, férias do ego. Imagina, mesmo tendo 97% ego e 3% consciência, dependendo desse merecimento de boas obras, como a gente está falando, essa essência poderia deixar o ego para fora e resgatar os 97, tudo que estava dentro do ego, eles saem por um momento. Olha que coisa misteriosa. Ele recupera essa essência lá nessa dimensão superior e o ego fica para fora na porta esperando. E então, nessas férias nos mundos superiores, a essência se enche de amor, de alegria, de felicidade, de sabedoria, de impulso espiritual. Ela se dá conta da realidade, né? Ela percebe como ela estava vivendo uma vida equivocada e ela fala, nossa, na minha próxima chance que eu tiver de nascer de novo, eu vou aproveitar ao máximo, eu vou eliminar o ego, eu vou praticar o amor, eu vou ajudar as pessoas, eu vou despertar minha consciência, eu vou lutar pelo que há de mais valioso na vida, que é a autorrealização, que é o amor, que é a alma, né? E não vou me deixar levar pelos vícios, pelas paixões inferiores, pelo egoísmo, etc. Então, a essência fica ali super fortalecida e animada, e quando ela volta a ter um novo corpo físico, um nascimento, ela está super alimentada e ela vai nascer com boas condições, ela vai nascer mais animada, com mais compreensão, vai ser uma criança especial, porque ela acaba de vir dos mundos celestiais, certo? Entende? Então, foi a balança, né? Pesou? Boas obras, então ela ganhou férias nos mundos superiores.
ótimo, mas ela vai ter que nascer de novo, de qualquer modo, ela não pode ficar lá para sempre. Por quê? Porque ela ainda tem ego. Só pode ganhar direito de morar lá nos mundos superiores, no Nirvana, ou né, em regiões dessa magnitude, aquelas almas que já eliminaram o ego. No mundo causal, paraísos celestiais, a gente teria que ganhar o direito de morar lá. Certo? Enquanto que, se a gente ainda tem ego, não temos o direito de morar lá. Pode ficar lá de férias, mas depois, digamos, acaba o período de férias, acaba o capital e tem que voltar para cá para continuar trabalhando na eliminação do ego, coisa que pode levar talvez várias existências. Então, agora vamos imaginar uma configuração da balança de quase um empate. Vamos ver? Pouca diferença. Né? Tem mais ego, mas não foi tanta coisa. Aquela coisa assim que não foi tão consistente. O que acontece aí? Vai ter um retorno. O retorno é nascer de novo. Né? Um retorno mediato ou imediato. Mediato, o que quer dizer? Que é em médio prazo. Imediato, curto prazo. Agora, já, quer dizer, seria dizer que depois desse período de 3 dias e meio de julgamento ali, esse processo, ela já vai nascer. Pode demorar um pouco ou pode ser imediato, mas ela não vai ter o tempo de férias lá em cima, porque ela não teve muitas obras boas. Talvez você pergunte, qual é esse tempo de férias lá em cima? Não tem um tempo definido. Pode ser muitos anos, pode ser dezenas de anos, pode ser 100 anos, está lá. Depois ele nasce aqui, certo? E esse tempo aqui, né, como não teve méritos para poder ir para lá, ou retorna meio logo, ou espera um tempo, fica por aqui, sem poder subir, vai ficar na quinta dimensão por aqui mesmo, esperando o seu momento, e daí vai nascer de novo. Claro que nesse caso aí, a pessoa vai nascer com as consequências do que ela fez antes, né? Então, isso nós vamos estudar mais no tema número 16, que fala bem da justiça. Mas a cada existência, a gente vai colhendo o que a gente mesmo plantou. Então, se a pessoa teve certos maus tratos, ele vai nascer, vai receber esses maus tratos de volta. Mas isso é um assunto para a gente estudar em mais detalhes em outra aula. O importante agora é ver que ele vai nascer de novo. Ele não teve méritos para as férias, ele tem que continuar. Lembra que são 108? São 108 vidas. Aqui nós estamos falando do que acontece entre uma e outra. E nesse processo tem sempre um julgamento. Todas as vezes. Então é algo que a gente já conhece bem. Aí o terceiro o destino, ou a terceira possibilidade da balança, é que teve más obras bastante mesmo. Ó. Muita maldade, muito desequilíbrio, então ele ingressa na involução. Lembram da involução? Onde vai desintegrar o ego nos reinos submergidos da natureza, no reino mineral submergido, onde ele vai passar por estados animaloides, vegetaloides e mineraloides, né? Vai sentir de novo como se ele fosse um animal, como se ele fosse um vegetal, como se ele fosse um mineral. E ali ele vai perdendo, né, vai eliminando o ego através do sofrimento e todo aquele processo, né? Esse é um caso, lógico, da pessoa que cometeu muita crueldade, né? Para poder interromper o período das 108. Vamos supor que ele estava na vida número 90. Ele ainda tinha 18 vidas, mas ele cometeu tanta atrocidade que nessa balança já falou, não tem mais jeito, esse ego não tem mais como se redimir, só a involução mesmo. Então ele é mandado para lá mesmo sem terminar a 108. Veja só. Em geral, todo mundo tem o direito a 108, né? Mas tem casos extremos, né? Casos de pessoas muito cruéis. Então, não é a maioria, né? Mas existe. A maioria fica no 2 ali. E alguns poucos que são
mais conscientes ficam no 1 e conseguem as férias, né? Entendido isso? Então vamos dar sequência. Olha lá, então tivemos 3 dias e meio, tivemos o julgamento, e agora ali dentro do nosso quadrinho ali, ó, está os 3 juízos e o destino que foi colocado para aquela pessoa, tá? Pro Zezinho, nosso amigo. Agora, o que vai acontecer? Foi decidido que ele então vai... O que vai acontecer com o Zezinho? Ajude aí. O que nós vamos colocar no nosso exemplo? Qual foi o destino do Zezinho, desses 3 aqui, ó? O que você diz? Olha lá, hein, pessoal. Você tem que ter misericórdia com o Zezinho. Então tá. Ó, beleza. O Zezinho ganhou 1, né? Zezinho, mais boas obras e vai ter férias nos mundos superiores. Maravilha. Então tá. Aí, então fechou o processo dos 3 dias e meio, por isso que até colocamos chavinha ali, ó. Abriu e fechou. Teve os 3 juízos, fechou, né? 3 dias e meio. O amarelinho que você tá vendo. Fechou esse processo, ele já pode continuar. Mas tem que fazer mais uma coisa. Olha lá, o antacarana, que é o cordãozinho que liga os corpos, tem que ser cortado, porque foi definido que ele realmente vai morrer. Imagina se ali nesse juízo fosse definido que ele vai voltar, ele vai ressuscitar, talvez ficasse algumas horas morto e voltasse, né? Então, mas não, foi definido que ele vai morrer mesmo e vai ter direito a férias, certo? Então aí, olha lá, olha a cordinha lá, ó, o cordãozinho, viu? Vou voltar, ó. Aqui estava tudo ligado e aqui foi cortado, então o físico, o vital e a personalidade, né, ficaram desconectados dos corpos superiores, que tem o astral, tem o mental e tem os outros, né? Como eu já falei, o causal, o búdico e o átmico. Então os de baixo aqui, que na verdade é o físico, né? Com a sua vitalidade, com a sua personalidade. Na verdade é o físico, mas bem didático a gente tem que saber separar aqui, entender cada um. Perfeito. Então aí, o que acontece lá? Ó, só para escrever ali em cima e ficar bem claro. A essência está de férias, nos céus, regiões paradisíacas, e o ego ficou para fora, aguardando, né? É isso? Agora nós vamos ver o que acontece com o corpo vital. Porque o físico morreu. Agora, o que acontece com o vital? Olha lá na linha do vital. Diz Samael Monveor que o corpo vital, como essa energia do corpo físico, vai também se desintegrar. Todo mundo sabe que um corpo se desintegra, né? Com o tempo, ele vai se decompondo, se decompondo, se decompondo, se decompondo, e por muitos anos ele vai deixando de existir, né? Claro que para ele acabar, os ossos mesmo, para se desintegrar totalmente, né? Virar petróleo, isso aí seria milhares de anos. Mas não vem ao caso mesmo isso, né? O que importa é entender que ele vai se desintegrando. E o vital também vai se desintegrando. É uma energia que sobrou, sabe aquela bateria que ainda tem um pouco de carga? O nosso vital é isso. Então ele fica ali no cemitério flutuando perto do corpo, porque ele tem muita afinidade com o corpo, né? Ele é uma parte do corpo. Então ele fica ali flutuandinho ali perto e vai se desintegrando também, né? E aí o que acontece com a personalidade? Olha lá também. Ensina Samael que a personalidade também tem um fim. A personalidade é um veículo de expressão, um veículo energético, mas ela não é eterno. Ela não tem o direito à eternidade. Não tem. Ela está no tempo, ela é do tempo e ela morre no tempo. Então, ela foi formada do 0 ao 7, ela foi robustecida por hábitos e atitudes depois do 7, né, durante toda a vida, mas ela chega um momento que ela vai se enfraquecendo. Ela também fica no cemitério, a personalidade fica morando no cemitério. E querem saber de uma coisa super estranha? A personalidade anda e fala. E alguns vão pensar, não, mas como assim? Porque
só a personalidade ali, ela não está desligada já da essência do ego? Está desligada da essência do ego. Ué, mas a personalidade não era um veículo da essência ou um veículo do ego? Era. Só que curiosamente agora, mesmo ela separada da essência do ego, ela fala e anda. Ela é um corpinho de energia, assim. Ela é um veículo energético que a gente gestou com a nossa energia e ela conversa com as pessoas. Ela é um fantasma. A personalidade é um fantasma. E ela fica andando ali no cemitério, perto do caixão ali, da tumba ali da pessoa que foi enterrada. Do corpo, no caso o Zezinho ali. Veja qual é a situação então. Quem é o Zezinho? O Zezinho é uma essência, que também tem ego, né? A essência tem parte dela dentro do ego. Onde está a essência? Lá de férias nos mundos superiores. O ego está na portinha esperando. E no cemitério não está o Zezinho mais. Não tem nada de Zezinho ali. O que está ali é um corpo que está se deteriorando, se decompondo, é um corpo vital que também está se decompondo e uma personalidade que também vai se desintegrando com o tempo. Porque ela vai perdendo força, mesma coisa. Só que a personalidade fala, se move, e se a gente tivesse uma clarividência, provavelmente a gente ia conseguir ver e até conversar com a personalidade. Uma coisa incrível. E outra, a gente poderia até se confundir e achar que aquela personalidade é o Zezinho mesmo. E não é. Não é, porque ele já está lá. Ele, como essência, já foi, já seguiu viagem. Aquilo é um veículo onde ele andava. É como se fosse uma jaqueta dele, um carro dele. Ele não está mais ali. Aquilo é só a casca. Eu sei que é estranho, é uma casca que fala, é uma casca que lembra da vida do Zezinho. Mas ela não é o Zezinho. Então, a personalidade vai levar mais tempo do que o corpo vital, que vai levar mais tempo do que o corpo físico, mas vai se desintegrar. E aí diz Samael Weor que às vezes as pessoas cultuam muito a personalidade, levam muitas flores e fazem muitos cultos ali, e essa personalidade se mantém viva. Então, ele diz, é importante a gente orar pela essência, pela alma dos falecidos, não pela personalidade. Porque a essência está além das formas, né? A essência já pode estar em outro lugar, pode até estar em outro corpo já. E a personalidade está sempre vinculada ali ao cemitério, aquele corpo, aquele lugar, né? A personalidade está sempre por ali. Então tem essa diferença, esse detalhe, essa recomendação. Inclusive Samael recomenda a cremação, né? Ele diz que isso seria melhor já para liberar a essência, para não ter vínculo ali com o corpo, com o vital, que vão demorando para poder se desintegrar e acaba tendo uma certa ligação ali. Mas tudo bem, a gente sabe que nós vivemos em uma sociedade que a cultura mais comum é ser enterrado, né? Então também quem passa por isso faz parte, mas se a gente pudesse escolher, diz Samael, que seria melhor ser cremado, tá? Então, entendeu os conceitos aqui? Tudo entendido? Tudo claro? Personalidade vai também se desintegrando, vai levar mais tempo, mas vai acabar, ela também é do tempo. Ela é quem lembra de tudo, ela lembra porque ela é desse período, né? Vamos supor que ele nasceu em 1950, esse Zezinho aí. Então agora, né, em 2020, ele teria 70 anos. E ele, né, essa personalidade vai lembrar de todos os anos, os eventos, os processos, e alguém poderia conversar com a personalidade e jurar que é o Zezinho. Mas como a gente disse, a essência já seguiu viagem. Bom, vamos lá que ainda tem vários conceitos. Nosso tempo passa muito rápido, né? Então, olha lá. Vamos imaginar agora outro destino. Voltar aqui nos destinos, ó, só para você localizar. Opa, aqui, ó. Vamos imaginar que agora, se o Zezinho tivesse sido julgado de outra maneira, ele não
não teve as férias nos mundos superiores. Ele vai nascer de novo dali um mês, né? Então tá lá. O que acontece? Corta o cordão, né? Em vez das férias. Peraí, agora... Ah lá. É um retorno. E o ego perambula por aí. A essência e o ego ficam por aí esperando até poder nascer dali um mês. Então também é possível uma pessoa que tivesse uma clarividência encontrar o ego dele por aí, ou encontrar a essência dele. Só que a essência provavelmente estaria fazendo alguma coisa útil. A essência estaria procurando algum aprendizado, aquela porcentagem de essência livre. Mas como a maior parte, 97%, de modo geral, está dentro do ego, o ego está aí fazendo as mesmas coisas. A pessoa veria esse Zezinho no mundo astral, trabalhando, carregando caixa, martelando, uma coisa que não tem sentido, porque na verdade ele está viajando achando que ele ainda está na vida. O ego é assim, né? O ego é consciência adormecida. Então Samael narra que em alguns momentos ele encontrou um morto e era isso, era o ego da pessoa que estava ali. Nesse caso, é ele mesmo, porque é uma parte dele, né? O ego tem a essência dentro, já a personalidade não tem a essência dentro. Então, o ego é negativo, mas pelo menos ele tem uma parte da essência mesmo. Então ele perguntava, mas o que o senhor está fazendo? Eu estou trabalhando aqui. Ele dizia, mas o senhor já desencarnou? E esse desencarnado não aceitava, dava risada dele, falava, como assim? Como assim? Eu estou aqui trabalhando, sou normal, me sinto bem, como desencarnou? Como que eu morri? Então ele diz que com a consciência adormecida, né, esses egos não conseguem se dar conta do que aconteceu. É uma coisa muito misteriosa, você vai ter a oportunidade de ler, né, os livros, os textos de Samael falando sobre essas coisas. Aqui é tudo, né, uma introdução e uma passagem rápida para poder deixar a estrutura básica do conhecimento bem visível. Então, nesse outro caso, o ego ficaria perambulando, esperando a sua nova encarnação, né, o seu novo corpo. E aí é o que nós vamos agora colocar. Seja depois das férias, ou se ele não teve férias, da mesma forma chega um momento que ele tem que nascer de novo, lembra? Porque ele tem o ego. Então, agora ele vai nascer de novo. Olha lá, ó. Veja ali no nosso desenho. Depois dos juízos e os destinos, um novo corpo físico nasceu e nós vamos dar o nome de Clarinha. Tá? É o Zezinho. Agora é a Clarinha. E essa Clarinha, o que acontece? Ó? Ela nasceu, é um bebezinho, e vai ter um novo corpo vital que vai nascer junto. Vai ter uma nova personalidade que vai formar do 0 ao 7. Certo? Agora olha lá em cima que interessante. O astral e o mental são os mesmos. É o mesmo corpo astral, é o mesmo corpo mental. Não cria de novo. Porque a essência e o ego são os mesmos. Então, a Clarinha é o Zezinho. Só que como na nossa sociedade a gente não sabe disso, provavelmente os familiares do Zezinho estão indo lá no cemitério fazer uma oração lá pro Zezinho, sem saber, sem imaginar que o Zezinho já é a Clarinha, que talvez até more por perto ali, talvez até seja parente, talvez até esteja na mesma família. Diz Samael Weor que muitas vezes a gente vem na mesma família. Como se a gente pode ser, por exemplo, um bisneto de si mesmo. A gente volta. Pode ser, pode acontecer. Tem muitos mistérios aí, mas a gente se relaciona em família muitas vezes por certas afinidades vibratórias. Então, olha que interessante como é a coisa, né? Como a gente costuma ver a nossa identidade relacionada à pessoa humana, relacionada ao que aquela pessoa fez, conquistou, etc. Tudo isso acaba sendo da personalidade, seus bens materiais, seus títulos, né? E isso tudo é o que vai ficar, é onde estão as 3 cruzinhas ali, ó. O físico morre, vital morre, a personalidade morre. E o que interessa em si é o que continua. Então a gente vê aqui que mais valeria a pena ter investido
na consciência. Se esse Zezinho foi uma pessoa que utilizou sua vida para despertar consciência, fez esforços pelo mundo interior, pelo aprendizado, pela sua transformação, para eliminar o ego, para se conhecer, para se superar. Então agora a Clarinha seria uma pessoa muito mais consciente já. Vamos supor que o Zezinho conseguiu eliminar uns 20% de ego. Imagina, ele tinha 97% ego e 3% consciência. Aí ele ficou com 77% ego e 23% de consciência. Imagina que ele fez isso na vida dele porque ele lutou para melhorar realmente. A Clarinha vai nascer como? 77% ego e 23% de consciência. Ela vai ter que recuperar, claro. Vai ter que continuar de onde parou, porque a Clarinha é o Zezinho. Por mais que na sociedade as pessoas não saibam disso, porque a sociedade tem a consciência adormecida nesse sentido e não consegue identificar. Uma pessoa autorrealizada, né, como a gente já citou, que é a autorrealização, um desperto, um mestre, ele conseguiria entender, saber quem é, que essa pessoa foi a outra, ele conseguiria acessar essa informação das outras dimensões. Bom, mas de qualquer modo a gente pode estudar e tirar as melhores lições desse conteúdo, né? Mesmo se a gente ainda não consiga perceber. Então, olhando aqui, o que fica e o que vai. Ficou claro isso? O que fica? O físico fica, morre. O vital fica, morre. Personalidade fica, morre. E o que segue? Vai para outras dimensões, quer dizer, a essência, né? A essência segue em outras dimensões até que ela nasce de novo e vai poder ter uma nova oportunidade. Aí vai ter mais um detalhe, que é esse aqui. O desenho psicológico está conectado psiquicamente ao zoosperma fecundante. Eu sei que esse termo pode ser meio complexo. A questão é a seguinte: quando a pessoa morre, no momento em que cortam ali, né, o cordão já, né, no alento, na verdade é no último alento, na última exalação. Né, diz Samael que na morte é uma exalação e no nascimento é uma inalação que inicia a vida. Então aqui acontece o seguinte, que nesse último alento a pessoa, essa essência, emite um desenho psicológico, um desenho da sua personalidade, com as suas principais características. Como é que ele era? Que hábitos, que costumes ele tinha? Ele era muito mandão, ele era calmo, ele era agitado, ele era humilde, ele era trabalhador, ele era preguiçoso. Como é que era o jeito de ser do Zezinho? Esse jeito de ser, que a gente diria personalidade, né, fica gravada num desenho no mundo astral, a partir da hora que ele morre. E esse desenho vai ficar gravado até o momento que ele for nascer de novo. Sabe por quê? Porque aí a nova personalidade dele que vai nascer vai receber esse desenho. De tal maneira que ela vai conservar características parecidas com o de antes. Olha o nosso desenho lá. Olha ali, ó. A personalidade ali morreu do Zezinho, ó. Ali fez um desenhinho que vai influenciar na nova personalidade da Clarinha. Daí você vai me perguntar, ué, mas a personalidade da Clarinha não vai ser formada do 0 aos 7 anos? Vai, mas ela já vai partir de um desenho. Ela já vai ter algumas características definidas, não tudo. Algumas características do Zezinho já estão ali. Por isso que ela já vai ter uma predisposição a ser de certa forma. O restante vai sim aprender do 0 ao 7, do entorno, normal. Mas essa é uma forma dela
manter uma certa linha. Cada um, de certo modo, é aquilo que já vem criando há muitas vidas, aquilo que já vem criando há muito tempo. Não é do nada, e a gente não poderia simplesmente culpar os nossos pais, colegas, tios, professores, quer dizer, aqueles que estiveram em volta na formação da nossa personalidade, né? E a gente também traz muito de outras existências, certo? Então, tá tudo claro aqui? Talvez seja muita novidade, né? Então, recomendamos que estude e que, se precisar, reveja a aula, anote, faça perguntas, para que tudo vá se encaixando de uma maneira coerente. E aí nós temos que a essência, em sua peregrinação, adquire consciência de todo o criado, de toda a criação. Ela tem uma vida, passa por todo aquele processo, ela é julgada. Ela tem outra vida, passa por todo o processo, ela é julgada. Tem outra vida. Então, dessa maneira, a gente vai vendo a peregrinação da essência através das diferentes vidas. Não analisar só uma vida de uma pessoa que nasceu e morreu, mas da essência que nasceu e morreu muitas vezes, que ela foi muitas pessoas, e qual é o objetivo de tudo isso? É ela adquirir consciência da vida, do que é a vida, de quem é ela, dos processos, do que vale a pena na vida, entender o que é o amor, o que é a felicidade, o que é o bem, o que é o mal, entender que através do ódio ela teve certos resultados, através do amor ela tem outros resultados. A lei existe para isso, né? Assim como num colégio, numa faculdade, por que a gente é avaliado? Por que tem prova? Para verificar se a gente aprendeu. É para poder indicar a gente na direção correta. Quando você reprova ou tira uma nota baixa, os professores estão te mostrando que não é daquele jeito, estão te mostrando que é de outro jeito. E então a natureza toda é uma grande escola, a criação toda é uma grande escola para a essência. E através das vidas a gente vai tendo a oportunidade de aprender como funciona a vida, Deus, o amor, a consciência, o bem, o mal, a felicidade, a infelicidade, a alegria, a tristeza, quer dizer, de tudo isso, todos esses processos da existência, a gente vai tendo a oportunidade de experimentar, de aprender e a cada juízo, né, cada final de vida, fazer esse balanço para ver onde que a gente acertou, onde que a gente errou. E ter uma oportunidade de recomeçar, o que é muito interessante. Começar uma vida do zero. E então poder construir de novo, né? Que uma pessoa já na sua idade muito avançada talvez teria dificuldades, então pode reconstruir. Nós temos 108 oportunidades, né, para poder despertar na nossa consciência. Bem, então esse é o tema do raio da morte. E fica a nossa prática, né, os 3 fatores da revolução da consciência, porque morrer, nascer e sacrifício pela humanidade é a fórmula que permite que a gente vença a própria morte, digamos, né, porque elimina o ego, e eliminando o ego se conquista a essência, se conquista a alma, e a alma é imortal, é a vida eterna, é a vida da alma, né, e o nascer, né, praticando o nascer para criar essa estrutura dos corpos mental, astral, causal, onde a alma vai ter ali a essência, sua existência na eternidade. E o sacrifício é o que permite a gente ter os méritos, porque vocês viram que a balança é o que acaba definindo, né? Então a gente às vezes tem a nossa balança bem desequilibradinha e por isso que a gente vai tendo problemas na vida, não temos o que nós talvez gostaríamos de ter. E então é importante equilibrar essa balança com um bom sacrifício. Isso também vai ser estudado mais adiante. Prática que nós vamos fazer no outro vídeo, relaxamento, reflexão guiada. Nossa síntese, então, fizemos uma recapitulação do tema 13, né? Da evolução, da involução e da revolução. Evolução e involução são automáticas e mecânicas e não autorrealizam ninguém. A revolução é que autorrealiza, libertando a nossa consciência do ego. Raio da morte, falamos hoje sobre as leis da morte, né? Que é a morte, né? Um processo natural como a vida, o final do ciclo da vida. Vimos os corpos existenciais,
ali pelo menos esses primeiros, né? E como é o processo da morte, ali que acontece os juízos, que é pesado ali as nossas boas e más obras, e que a partir disso tem 3 destinos, seja os mundos superiores como férias, ou retornar direto, ou involução, né, dependendo das obras, e a partir disso fecha os 3 dias e meio, né, nesse julgamento, e logo a gente vai seguir por um desses destinos, a essência, que na maioria das vezes vai tomar corpo físico de novo, né, vai nascer de novo. E nasce de novo, outra personalidade, tem características da anterior por um desenho, mas é uma outra personalidade, é uma outra pessoa, completamente outra pessoa, mesmo a gente tendo, a gente é a mesma essência, mas é outra pessoa. Então vemos como é um erro se apegar unicamente à nossa pessoa, unicamente à nossa imagem, unicamente aos nossos bens, tudo aquilo que é do tempo aqui. Claro que isso tem seu valor, isso tem sua importância, não vamos negar também o valor das coisas materiais do tempo, mas infelizmente como nós, como humanidade, perdemos essa consciência daquilo que é eterno, a gente acaba por esse vazio, dando muito valor ao que é aqui temporário, muito valor ao que é da matéria, e depois a pessoa sofre muito com o envelhecimento, quando ela já não tem o que ela tinha, nem a saúde, nem a energia, nem a inteligência, nem a aparência física que ela estava acostumada, a disposição física, quer dizer, etc, etc. Não tem as pessoas perto, ou não tem os bens que ela queria ter, quer dizer, inevitavelmente, se ela apostou tudo na pessoa humana, essa pessoa humana vai terminar e ela vai se decepcionar, né? Agora, se ela consegue investir naquilo que segue, na consciência, e então, aproveitando também da pessoa humana, mas quando acabar, acabou, né? Ela vai ter como colher esses frutos mais adiante. Assim ensina Sócrates, assim ensina Jesus, né? Sócrates fala, por que não se preocupam menos com seus corpos e suas coisas e mais com a saúde de vossas almas? Né? Tem isso, o mestre Jesus também fala de que vale ganhar o mundo inteiro se vai perder a sua alma. Então são ensinamentos aí dos grandes sábios que já vinham indicando isso em muitas passagens. Prática, nós acabamos de falar, né, os 3 fatores, o relaxamento, e fica então o nosso convite para a próxima lição, será, né, reencarnação, retorno e recorrência. Aqui nós vamos estudar essas 3 leis, que são mais leis da criação, mais leis da metafísica. Aí nós vamos ver o que é uma reencarnação, como se processa a reencarnação, o que é um retorno. Isso que nós estivemos falando hoje, quando a pessoa nasce de novo, nós chamamos de retorno, você percebeu? Ela vai nascer de novo, a gente usou esse termo. Então nós vamos ver o que é reencarnação, o que é retorno e o que é a recorrência, certo? Então, foi uma alegria para nós compartilhar com você nesse estudo de hoje e nos vemos então no vídeo da prática. Até logo!